Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma semana, estamos aqui para juntos caminharmos aí durante alguns minutos, contribuindo para o nosso conhecimento teológico, doutrinário e bíblico, neste espaço que temos de elaborar essa pré-aula, a aula do dia 22 de junho de 2020, e é um convite a todos nós a sermos alunos atuantes da Escola Bíblica Dominical, a despeito da não volta à normalidade de muitas igrejas, né? Muitas igrejas permanecem aí nas lives, com sérias restrições nas suas cidades, e outras igrejas estão parcialmente com seus trabalhos em andamento, como é o caso aqui da nossa cidade, tomando todas as medidas de prevenção, e nós continuamos a fazer a obra do Senhor Jesus. Você que nos acompanha semanalmente aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Você que é inscrito, não inscrito, nossos colegas, amigos, pastores espalhados pelo Brasil, alunos, professores, coordenadores da Escola Dominical, Deus vos abençoe de uma maneira muito especial. O tema da nossa lição, ou o título da nossa lição de hoje é a conduta do crente em relação à família. Esse tema é um tema bastante pertinente nestes últimos dias que estamos vivendo, pois a família tem sido muito atacada de várias formas, sob várias formas, em várias camadas da nossa sociedade. Precisamos continuar orando pela família, porque ela é atacada desde sempre. Nessas últimas décadas se evidenciou uma espécie de ideologia contrária à família a qual o Senhor instituiu aqui na Terra. A nossa verdade prática, ela trabalha um tripé interessante. Diz-nos assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Essa verdade prática, ela está baseada na composição de família que Deus construiu logo no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, no descortinar da Gênese da humanidade. Deus então forma a família como a coroa da sua criação. Obviamente que a gente entende a coroa da criação Adão, porque foi o homem que foi feito, né, pelas mãos do Senhor no sexto dia, mas o brilhantismo de todo esse projeto está na concretização da família, até porque o homem ele vai se ver só, né? Vai se ver em solidão por vezes. Solidão de não ter uma companheira, de repente olhar para os casais dos animais e ver que cada um tinha sua companheira, e obviamente que a Bíblia fala que Deus olhou para o homem e disse que não era bom que o homem estivesse só, até porque nós somos seres muito sociáveis. A sociabilidade, que é uma temática da ciência social, mais precisamente da sociologia, ela vai dizer que a sociabilidade é a capacidade do ser humano viver na sua espécie. Então, nós somos um ser social e precisamos nos socializar depois de ambientados, depois de na família se socializar com os nossos iguais, os nossos pais. É bem verdade que com toda essa maravilha dessa construção da família, depois do pecado do homem, isso tudo veio se acinzentar. No capítulo 6 a gente já vê famílias inteiras destruídas pelo pecado. E o Senhor Jesus, aprove o Senhor Jesus a missão de morrer na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitar para dar esperança às famílias. E é sobre essa temática que nós vamos falar aqui na nossa pré-aula, e juntos convido você a uma palavra de oração, como toda semana nós fazemos aqui no canal. Pai, muito obrigado por esse momento muito especial de estarmos aqui
colaborando com os teus filhos nesta pré-aula de uma maneira bíblica, doutrinária, teológica e compartilhar daquilo que o Senhor já nos deu. Muito obrigado por tudo. Abençoe os pastores do nosso Brasil, as famílias do nosso Brasil, e que o Senhor possa continuar com a tua mão estendida sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, né? Toda semana a gente começa aqui a nossa pré-aula com uma palavra de oração. Título da lição já disse: a conduta do crente em relação à família. Essa é uma temática que a gente vai explorar aqui no dia de hoje. Nosso texto áureo se encontra em Efésios 5:31. É uma pena que a gente não tenha, por exemplo, aqui uma segunda parte, né? Trabalhamos 3 meses a carta aos Efésios, só que esses 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, a gente vai ter que ver assim de uma forma mais geral, por conta de que a lição já está terminando. Ninguém poderia prever esse tempo absurdo que nós estamos vivendo, mas se isso fosse talvez previsto, né, lá atrás, quem sabe nesse terceiro tri nós teríamos uma continuação, né? Mas, enfim, a CPAD, se eu não me engano, deixou com que as convenções estaduais pudesse de uma maneira, talvez, da melhor maneira escolher uma temática para se trabalhar nesse segundo tri, haja vista toda essa tribulação aí da pandemia. E aqui nós vamos estudar no próximo trimestre Neemias. Eu acho que já citei isso aqui. Se eu não citei, estou falando agora, aqui na nossa sede aqui em Maringá. Vamos estudar Neemias no próximo trimestre, e que também não deixe de ser um livro que traz grandes valores na pessoa daquele homem de Deus que foi Neemias, que foi, na verdade, pela primeira vez a sua terra, né? A despeito dele possivelmente ter nascido no cativeiro babilônico, né? Ou ter convivido no Império Persa, nós sabemos que ele é filho de judeus, então ele tem a sua cidadania e ele volta àquela terra para poder então reconstruir os muros de Jerusalém que estavam assolados. Mas isso aí a gente vê depois. Vamos continuar aqui com a nossa lição, Efésios 5:31, pois deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne. Olha que maravilha, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa. E a leitura bíblica em classe, ela já engloba o capítulo de número 5 e os primeiros versículos do capítulo de número 6. Por quê? Porque vai trabalhar toda a questão da família, dos filhos, e enfim, começando do versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí depois vai falar das mulheres, vai falar do marido, né, da esposa, dos filhos, enfim, de toda essa composição que a gente vai ver aqui ao longo da nossa pré-aula. O objetivo geral para você, professor, que estará trabalhando com seus alunos no próximo domingo, é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Coube a nós, os homens, os chefes de família, procurar a partir de nós construir esse ambiente de harmonia. Primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Segundo objetivo específico, demonstrar como mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Maravilha, né? Então temos, portanto, aí que a família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino e tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade um padrão moral, ético e espiritual da família, fundamentado onde? Na palavra de Deus. Nós precisamos entender que esse padrão que o Senhor constrói, que Ele deixa como legado para nós, ele é um padrão que precisa ser seguido.
como a ética é um princípio, eu já expliquei isso nas aulas anteriores, e princípio não pode ser violado, não pode ser destruído, não pode ser dissolvido, Satanás vem e ataca no âmbito da moral, do comportamento, porque daí a moral ela é mutável. A moral ela é cíclica, ela é volúvel. Cíclica porque há um ciclo de tempo em tempo para que dentro dessa volatilidade dela acaba acontecendo nuances. Vou citar um exemplo bem prático. Quem sabe há 20 anos atrás, em uma sala, uma pessoa tinha ali uma placa onde uma pessoa fumante não poderia fumar em um ambiente fechado. Essas placas, ao longo do tempo, elas foram não sendo muito obrigatórias em determinados lugares, porque as pessoas assimilaram, né, dentro de uma prática, dentro de um comportamento, de que já não podia se fazer aquilo num ambiente fechado e sim num ambiente público e aberto. Enfim, outros comportamentos. Como é que, por exemplo, a sociedade reagia a determinadas escolhas sexuais dos filhos há 50, 60 anos atrás e como elas são encaradas hoje. Então, são exemplos aí de mutabilidade, né, de um comportamento moral que vai se mudando, se transformando ao longo do tempo. A própria igreja, ela tinha um pensamento no começo e ao longo da sua história a gente vai percebendo vários movimentos. A Europa foi recheada de movimentos a partir de pessoas que pensavam que determinada doutrina ou comportamento seria melhor do que aquele pregado pela igreja tradicional. Nós não vamos nem muito longe, porque aqui no Brasil isso se avolumou no século XX, principalmente da década de 80 para cá. Então, eu poderia citar dos movimentos da Europa vários, o pietismo, os quáqueros, os anabatistas, enfim, vários movimentos que aconteceram na Escócia, na Inglaterra, na Holanda, na França, enfim. Mas o que a gente precisa fechar aqui na missão de hoje, ou pelo menos como o nosso introito aqui é falar da família, é que a Bíblia ressalta os variados e determinados papéis, né, que protagonizam as personagens da família. O pai tem o seu papel social, a mãe, o marido, a esposa, aí já no ambiente ou no âmbito conjugal, melhor dizendo, e os filhos em relação aos pais, e os filhos em relação aos seus irmãos, e assim sucessivamente. Ou aquelas famílias que, de repente, têm filhos biológicos, outros filhos adotados, né? Tem muita gente que eu conheço, alguns casais que teve filhos, que adotaram filhos e outros que criaram outros filhos. Conheço também diversas famílias, por exemplo, que a sobrinha e o sobrinho foi criado como filhos, porque a irmã do pai ou da mãe era muito pobre, ou acabou deixando ali a filha ou o filho e partiu, por exemplo, para a Europa para poder ganhar algum dinheiro, para os Estados Unidos, enfim, existem N situações. Então, nós precisamos aqui compreender, né, porque ao longo do tempo, esse conceito de família, dentro de uma ideologia mundana, ele também vai mudar. Mas dentro da igreja existem, por exemplo, situações que eram corriqueiras ao longo do tempo. Eu tenho várias tias, né, que criaram aí seus sobrinhos como se fossem filhos, né? Enfim, uma multidiversidade de situações. O interessante é que nós precisamos entender que a família, ela é como a verdade prática, né, fala, ela prega
que a partir do casamento heterossexual, monogâmico, indissolúvel, passa a se ter aí uma família dentro de um padrão em que siga biblicamente honesta e que não pode ser mudada, não pode ser atropelada por vãs ideologias, vãs filosofias que queiram acabar com a família debaixo da bênção do Senhor. Certo? Esses papéis que são exercidos em obediência à palavra, a gente entende que ele promove aí uma certa comunhão e uma convivência harmoniosa entre a família. A introdução, nós temos aí que na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico. O que é isso? É aquele matrimônio onde o homem ele vai optar ou vai escolher apenas uma mulher. Ele não vai ter duas, ele não vai ter três, ele não vai ter 10, e sim apenas uma mulher. É interessante porque a monogamia, esse estado de monogâmico, ele é prescrito na Bíblia Sagrada. Portanto, deixará o homem o pai e a sua mãe e se unirá ou unir-se-á, vai se unir com a sua esposa, com a sua mulher, com a mulher que ele escolheu, que vai ser agora a sua esposa. Nós não estamos falando aqui na poligamia, em que algumas culturas de povos nativos no mundo exercem essa situação. Teve uma lição em meses atrás que falou que a Bíblia Sagrada ela tinha o poder, a palavra do Senhor tinha o poder de transformar a cultura. Se eu não me engano, eu citei isso aqui em alguns vídeos anteriores. O que eu acho interessante é que essa palavra, além de ser muito forte e contundente, ela é verdadeira. Porque nós temos relatos de alguns missionários que foram pregar o Evangelho em tribos nativas em que a poligamia era algo cultural e que, após ser bem aceito pelo chefe daquela tribo, o missionário passa a conviver naquela conjuntura e, ao longo do tempo, ele pregando a palavra de Deus, as pessoas que iam se convertendo, elas acabavam que por optar por aquilo que a Bíblia falava, por exemplo, no sentido do casamento. Agora o homem ele não pode mais escolher todas as mulheres ali da sua tribo, ele não pode se casar com 2, 3, 5, ele não pode fazer rodízio de mulheres como se tem em algumas tribos indígenas, ele não pode sair escolhendo uma mulher mais velha e uma moça adolescente. Então, quem era casado com várias mulheres permaneceu daquela maneira, mas os mais jovens aprenderam um preceito bíblico. Então, o Evangelho acabou por mudar a cultura que era distorcida ou nem aprendida da palavra de Deus por aquela tribo de nativos. Isso foi um exemplo citado pelo nosso professor da Escola Bíblica Dominical, na lição, se eu não me engano, eu acho que foi no trimestre passado. Me corrijam, por favor, aí nos comentários. Mas essa lição que foi pregada nesse dia, o nosso professor contou essa história e eu achei muito interessante. Independente do local, do país, se aconteceu, é uma prova de que o Evangelho do Senhor tem o poder de mudar. Eu sempre costumo dizer isso aqui, a gente não precisa ir muito longe, mas na própria Bíblia Sagrada a gente percebe Paulo, por exemplo, em terras bárbaras. A gente observa Paulo em terras de homens hostis. Então, os primeiros habitantes ali da Europa, de ilhas como a ilha de Creta, não só ela, mas muitas ilhotas que compõem um arquipélago, enfim, de toda aquela região, Paulo se deparou com homens que com certeza tinham suas culturas que, por exemplo, não tinham nada a ver com o Império Romano, que não tinham sido alvos
por exemplo, de uma colonização persa, talvez uma colonização grega por causa da helenização e a questão do idioma ter chegado, mas, enfim, muitas culturas que se preservaram ao longo do tempo, e Paulo teve muito contato com esse tipo de pessoa, né? Até quando ele chegou na Grécia, o ambiente já era outro, né? Na verdade, o ambiente já era histórico na adoração de deuses, então a gente pode perceber que Paulo pregou o evangelho para culturas completamente diferentes ali das quais ele já estava habituado como cidadão romano, como um judeu, como um fariseu, como alguém que estudou, como alguém que conhecia Jerusalém, Antioquia e muitas outras cidades ali do Oriente Médio, da África, enfim. Continuando aí, a gente vai ver nessa lição, então, uma conduta requerida por Deus na questão da família cristã. Deus, então, tem um padrão, ele estabelece um padrão que nós precisamos seguir. Nosso ponto central de todo o tópico 1 é que o relacionamento familiar é um projeto divino, ele não é um projeto do nosso adversário, ele não é um projeto puramente humano, ele é um projeto de Deus estabelecido para o homem. A conduta do crente como marido, e aqui recai para nós que somos marido de uma só mulher. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo. Já pensou a responsabilidade? E a esposa à igreja. Então, a gente vai ver que nós, como maridos, temos o papel de ser líder, chefe da nossa família. E aqui o chefe ele não pode se valer de um autoritarismo barato, ele não pode se valer de uma ditadura familiar, ele não pode se valer de um regime opressor. Então isso bate muito em nós como marido e que precisamos, com certeza, nesse processo de santificação, sempre ir melhorando. Na Bíblia Sagrada, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, quase como que uma hierarquia. 1 Coríntios 11, 3. Cristo, então, ele nos ensina isso, né? Através da inspiração, Paulo escreve aos irmãos que estão na cidade de Éfeso, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. E essa relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, Efésios capítulo 5, versículo 23. E ele mostra aí um modelo de relacionamento do casamento cristão. O marido deve liderar do modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu bem-estar. E se postaram aqui no grupo da escola dominical que eu tenho, de professores de todo o Brasil, uma frase em que o menino falava para a mãe para que eles pudessem morar na igreja. E aí a mãe falou: mas por quê? Eu falei: porque o papai aqui é bem diferente aqui do que lá em casa. Então isso é uma verdade que acontece em muitos lares, infelizmente. Então, a gente vale ressaltar aí que essa questão é uma questão muito importante, recai sobre nós essa responsabilidade de tomarmos a chefia da nossa casa com autoridade, não com autoritarismo, que são coisas completamente diferentes. Precisamos também estabelecer um padrão, um modelo ético e moral para a nossa esposa e para os nossos filhos. Os nossos filhos aprendem tudo conosco, eles nos veem como o maior exemplo. O movimento feminista, por exemplo, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher, ou seja, distorce a palavra autoridade e coloca aí a palavra autoritarismo, que o homem não pode ser cabeça coisa nenhuma da mulher, que a mulher ela precisa ter as mesmas condições do homem, enfim, um movimento feminista que muito se envaideceu e se enalteceu de uns 30 anos para cá. Isso é histórico, é do começo do século XX, mas nessas últimas 3, 4 décadas se intensificou muito aqui no Brasil. Então, nos coloca como figura opressora da nossa esposa, né? Então, desconstruindo aquilo que a Bíblia fala. Ser o cabeça da mulher realmente não é mandar como se eu chegasse, por exemplo, do mercado cheio de compras, sentasse no sofá e falasse assim: ó, guarda tudo aí, limpa tudo, faz a minha comida, traz para mim porque eu estou cansado.
Não é assim. É preciso ter uma relação de reciprocidade nesse relacionamento, né? Cada um aqui faz uma coisa, uma ajuda. Hoje em dia, muitas esposas, elas trabalham fora e também se cansam fisicamente. Oxalá que as esposas não pudessem trabalhar fora, mas olha o tempo que nós estamos vivendo. Às vezes só o salário do chefe de família, nessa região, nessa zona urbana, ele não consegue. Antigamente, quando se morava na zona rural, tinha a sua terra, a sua propriedade, se plantava ali o alimento que se consumia e alguns até revendiam. Hoje em dia, mais de 85% da população vive em áreas urbanas e esse processo migratório da zona rural para a zona urbana, todos nós precisamos achar um tipo de emprego, se especializar, e às vezes o salário ele não dá para sustentar uma família com 2, 3, 4, 5 pessoas. Então é preciso haver um certo subsídio do governo, é preciso haver um auxílio, é preciso haver alguns tipos de cadastro para que essas famílias possam então estarem inscritas para terem um auxílio. Eu não sou aqui adepto de um assistencialismo. Eu preferiria 1000 vezes em que, por exemplo, o papel do governo federal, ele pudesse então ensinar aqui o homem a pescar e não ficar dando peixe para ele. Eu entendo dessa maneira e respeito você que entende de maneira diferente, né? E também não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia a partido político, a governo A e nem governo B. É uma concepção de que eu tenho por formação acadêmica, formação como cidadão, de que quando você realmente aprende a pescar, você tem ali instrumentos em que vai te proporcionar a você trazer um alimento e ensinar também um ofício ao teu filho. É claro que eu estou usando aqui uma espécie de ilustração. Agora, se todo mês o cara receber o peixe, é bem verdade que ele vai sentar aí no sofá e realmente não vai querer nada, né? Se o auxílio chega todo mês, então para que trabalhar? Se o auxílio chega no meu bolso, então para que eu vou fazer algum outro tipo de atividade? Então o assistencialismo, nesse ponto de vista, ele é muito ruim. O assistencialismo ele é bom, ele funciona quando se há realmente uma necessidade por um breve período. Mas quando isso se torna sistêmico, fica muito difícil. Mas enfim, nós somos, como líder da família, alguém que precisa exercer a nossa autoridade dentro de casa, né? E não um autoritarismo. Percebendo aí também, dentro de tudo aquilo que nós temos falado aqui nesse contexto, que o amor é o elemento primordial para que essa autoridade dentro do lar ela possa ser observada pelos nossos filhos, pela nossa esposa e ser compartilhado num ambiente de harmonia. Então o marido, ali, além de liderar, ele deve também amar a sua esposa. E aqui está algo muito mais difícil para nós do que para as mulheres, por exemplo. Há uma palavra muito bíblica para a mulher, para que ela possa se sujeitar ao marido. Mas a nós, há uma palavra mais difícil ainda, de que é amar a nossa mulher. Por quê? Porque o homem, ele tem a missão de amar uma mulher pelo resto da vida quando se casou. Então, o ser humano, homem, ele é muito da visão. É por isso que precisamos estar com a nossa vida santificada, porque eu aprendi isso ao longo de várias palestras de casais, que o homem, sempre vai haver um homem e uma mulher mais bonito do que o marido e do que a esposa. Sempre vai existir alguém muito mais bonito. A gente está falando aqui de um estereótipo. Mas se a gente escolheu aquela pessoa para casar, é aquela pessoa que nós vamos desenvolver ali o nosso amor. Porque o amor ele não está fundamentado no estereótipo, ele não está fundamentado na aparência, ele não está fundamentado naquilo que é passageiro, porque a gente vai envelhecendo, ninguém vai ficar novo para sempre. Né? Aquela pessoa que se julga tão bonita quando novo, ele também vai envelhecer, ele também vai chegar à idade em que o botox não vai dar mais jeito, as plásticas não vai dar mais jeito, e o que vai sobrar desse relacionamento se eu estou casando com a pessoa somente pelo seu
estereótipos. Isso aí é uma grande bobagem. O que a gente precisa estabelecer é que eu preciso casar com alguém que eu vou amar e respeitar. E principalmente para mim, que sou um homem que preciso amar a minha esposa. No momento em que ela engravidar, quando o corpo dela mudar, aceitar ela da forma que ela é, ajudá-la também. Obviamente que a gente não precisa também se escanchar ou simplesmente cruzar os braços, né? Por exemplo, eu e minha esposa, a gente toda semana, de 4 a 5 dias por semana, a gente vai fazer a nossa caminhada para manter, não uma forma física, por assim dizer, mas para manter a nossa rotina de exercício físico, para a gente não se manter aí como pessoas sedentárias, trazer doença, né, ao nosso corpo. A gente vai, então, em parceria, se ajudando. Então, tem pessoas que, quando a mulher engravida, não espera, maridos, né, não são pacientes a esperar a mulher sair de todo aquele período, depois o resguardo, aí já vai buscar uma pessoa fora, comete adultério, e aí isso não é bom, certo? Então, o elemento chamado amor, e corriqueiramente nas lições aqui, principalmente anterior, você é convidado a entrar na nossa playlist, né, da EBD aos Efésios, e você vai ver que eu comentei nos vídeos anteriores a respeito do amor. E se a gente quer ter assim um prisma maior de toda essa temática do amor, basta a gente abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 13, e a gente vai ter ali toda uma estrutura nas palavras de Paulo à igreja de Corinto a respeito do amor. Se Cristo amou a igreja, eu preciso amar a minha esposa, do qual nós somos comparados. O homem como Cristo e a mulher com a igreja. Nós somos a igreja que vamos um dia nos casar com o Senhor, vai ter as bodas, né? E nós estamos esperando isso ansiosamente. E aqui não há nada de uma materialidade sexual, aqui há um mundo espiritual, aqui há algo tão pertinente, importante, consistente, relevante, que nós precisamos compreender e internalizar isso e dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Implica também a prática de sacrifício, como diz a Escritura, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e foi incondicional. Será que eu, como marido, sou capaz de dar a vida pela minha esposa? Será que eu, como esposo, sou capaz de me manter longe das tentações? Porque elas vêm, mas basta que nós venhamos ter a nossa vida no altar santificada para que a gente não venha cair nessas tentações. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças e por imposição. É por isso que se trabalha aqui que nós não podemos impor, nós não podemos, de maneira autoritária, querer arguir determinadas situações na base da força. Não é assim. Se consegue no diálogo, na conversa, no exercício de se encaixar o cônjuge, e o cônjuge estando em harmonia, obviamente os filhos também o estarão. O cuidado que a gente precisa ter com a nossa esposa. A Escritura mesmo enfatiza isso, que parte de nós, os maridos, ao declarar: quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Se eu não amo minha esposa, como é que eu vou estar amando a mim mesmo? Ele acrescenta também que a pessoa mentalmente saudável cuida bem do corpo. Isso significa que o marido deve dar atenção à mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Então essa atenção, ela é recobrada nossa. Por isso que as mulheres, principalmente no período, né, do seu ciclo menstrual, onde os hormônios estão à flor da pele, onde o humor muda, ela precisa muito da gente nesse momento, neste tempo em que precisamos redobrar a nossa atenção, nesse movimento desse ciclo menstrual, que a gente precisa apoiar também bastante ela, bem como os demais dias. Não só nisso, só citei isso por conta dessas mudanças, muitas das vezes de humor que a esposa tem, mas em múltiplas situações, né, como já dito aqui, a gravidez, como às vezes a perda do pai, da mãe, de algum irmão, como nos momentos também de vitória, né,
uma aprovação no concurso, na casa própria, na conquista de um carro, né, na conquista do espaço no ministério, enfim, de uma gravação de um CD. Em todos os momentos felizes e momentos também não tão felizes assim, precisamos apoiá-la e ajudá-la de uma maneira muito boa. Preciso estar mentalmente saudável para que no meu corpo e para que no meu ambiente, no meu contexto, eu precise de uma maneira muito especial cuidar da minha esposa. Então isso implica também proteger e prover uma vida digna, né? Não dá para tirar a filha da casa do pai e simplesmente jogá-la para debaixo de uma ponte. Eu preciso dar uma vida digna. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas estão desempregadas. Há mais de 12, 13 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. E a gente precisa orar para que o Senhor venha dar vitória nesse tempo de crise, não só para a igreja, mas para todas as pessoas que estão nesse mundo e que elas possam vir se curvar diante do Senhor Jesus, se render aos seus pés e professar que só Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ok? Continuando aqui, temos também que essas ações de cuidado, né, com relação a provisões materiais, afeto, a questão da própria honra, ela é uma base, né, que ela é estabelecida a partir desse amor. Então, a demonstração de amor deve ser sincera, tanto ao modo permanente, enquanto ambos viverem. Correto? Nós temos o tópico de número 2, a conduta do crente, a conduta da crente, perdão, com esposa. Agora já está falando da mulher, já está falando da esposa, que posteriormente é mãe, né? Então, de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta, né, dessa esposa cristã. Qual é o conceito de submissão cristã? Submissão cristã, ela não é algo em que a mulher vai viver de maneira oprimida, debaixo da sola do sapato do marido, de jeito nenhum. Olha o que as Escrituras Sagradas nos falam. Ela ensina que a sujeição de uns aos outros no temor de Deus parte da seguinte perspectiva. Submissão são apresentados aqui das esposas aos maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos senhores, e no caso das esposas deve ser assim como a igreja é sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio, por exemplo, de alguém, como se fosse um processo de escravatura. Não é isso, mas voluntária e de grata aceitação no amor e no cuidado do marido. Quando eu era solteiro, e às vezes eu ia na casa de algum pastor, quando eu ia pregar, enfim, eu por vezes, quando eu cheguei na casa de pastores amigos, eu via, observava assim um pouco das esposas deles, que na hora que a gente chegava, elas iam às vezes passar um café ou trazer uma água, e eu achava muito bonito aquilo lá, porque enquanto o pastor estava ali atendendo alguém, um irmão, a esposa estava ali, né, parelhada e com um esposo, né, que no caso ali era o pastor. E quantas das vezes também já cheguei na casa em que o pastor ele estava ali lavando a louça, a esposa estava fazendo a comida, ou ele estava limpando ali o quintal, e eu achava também aquilo ali muito interessante. Eu carreguei isso para a minha vida, e hoje eu posso dizer com muita alegria que a minha esposa ela não fica só nas atividades de casa, porque puxa muito de nós. Nós temos filhos, né? Os filhos vão chegando a uma certa idade e eles também vão ajudando, e isso vai dando autonomia também para eles, mas é muito importante essa relação, né? E hoje, assim, eu confesso que no começo do casamento eu não sabia muito cozinhar, né? Sabia uma coisa ou outra ali, hoje eu já sei bastante coisa e às vezes a gente vai junto para a cozinha, ou quase sempre vai junto para a cozinha, e essa é uma relação muito legal, muito abençoadora, principalmente quando a gente está de folga do nosso trabalho. Isso é muito importante. Na semana, que é mais corrido, às vezes precisamos ter assim
uma mão amiga, ajudar um ao outro, porque senão fica muito pesado, principalmente para nós que trabalhamos fora, né? Eu, infelizmente, ainda não tenho o privilégio de talvez deixar minha esposa somente em casa, para que eu possa trabalhar e ela fique meu salário, por exemplo, cobrir tudo, né? E estamos caminhando para essa estabilidade. Isso aqui é uma construção. Os casais são assim mesmo. A gente vai estudando para concurso, vai trabalhando para a gente ir construindo essa estabilidade para que a nossa esposa possa, de repente, ficar nessa criação. Uma coisa também que eu aprendi no ano de 2011, lá vai, quase 10 anos atrás, foi um pastor aqui do Paraná, em que eu achei super interessante a forma como ele colocou a questão da terceirização da educação dos filhos. Eu achei muito importante aquela fala dele. Eu não tinha parado para pensar até então. Porque no momento em que a mulher sai para trabalhar, não é que a gente não queira que a mulher ela viva, de repente, sob o jugo do marido, porque se entendia que no passado o marido provia realmente de tudo. E com essa saída da mulher para o mercado do trabalho, os filhos ficaram à mercê das babás, da babá eletrônica, uma opção de coisas, e que não é a mesma criação. Por mais que a babá seja a melhor babá do mundo, mas ainda não é a mãe, ainda não é aquela pessoa que de repente vai construir conceitos e formação na vida daquela criança. Eu não estou sendo aqui uma pessoa preconceituosa, estou colocando situações em que aconteceram ao longo da minha vida, eu aprendi, achei interessante e trouxe isso aqui, correto? Vamos olhar aqui também, essa lição está bem gostosa, né? Está bem legal, a condição dessa mulher cristã. Por exemplo, na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Aí já é uma situação completamente diferente, onde a mulher realmente também ali não tinha vez nenhuma, né? Às vezes até nem para estudar. Quantas mulheres nesse tempo, nessa cultura, eram até analfabetas, aí também não é nesse extremismo também. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas, também não é correto. O Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição digna igual aos homens. O ministério de Jesus também é composto por mulheres. Mulheres que serviam, mulheres que ajudavam, mulheres que estavam sempre ali ao lado de Jesus, numa questão logística, e que também elas tiveram bastante espaço. Por exemplo, na ressurreição de Jesus, as mulheres estiveram lá, né? O testemunho de uma mulher não era válido. Eu acho muito interessante isso, no sentido de que na ressurreição de Cristo, Jesus prova-se que ele era que ele ressuscitou, porque não se fez nenhum tipo de propaganda, não era uma mentira, e a testemunha ocular ali era uma mulher. Parece ser uma contradição, mas não é. Os judeus não aceitavam o testemunho de mulheres nessa situação, mas aconteceu e elas deram esse testemunho e está na Bíblia, é um documento. Se muita gente não acredita na palavra como regra de fé, acredite nela como um objeto de estudo e vai estudar e você vai ver que as coisas vão se revelando. Se você fala que essa palavra aqui é toda regida por uma questão de fé e você não tem fé, então pegue ela como objeto de estudo. E aí você vai pegar ela como objeto de estudo e a tua vida vai ser transformada, porque isso aqui é a palavra de Deus, meu amigo. Isso aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus transforma. Quantas pessoas foram transformadas simplesmente de ler partes da Bíblia Sagrada? Né? O próprio Lutero sim, foi impactado, né, pela palavra, o justo viverá da fé. Foi impactado, o camarada era um monge, o camarada tinha estudado, tinha lido uma opção de coisas, tinha bebido na fonte de Agostinho, tinha lido Tomás de Aquino, tinha lido Orígenes, Jerônimo, Inácio, tanta gente, mas chegou, meu amigo, em 1500 o camarada teve que se dobrar à palavra de Deus. Nossa, a gente poderia citar 1 milhão de exemplos aqui, enfim. Jesus tem uma conversa também, em João capítulo 4, eu gosto bastante dessa passagem, com a mulher samaritana, e ele quebra todos os paradigmas ali, trazendo aquela mulher para o meio, né? Trazendo aquela mulher para o centro,
tirando aquela mulher à margem da sociedade, porque era preconceituada, porque era uma mulher humilhada, uma mulher discriminada, uma mulher da cidade de Sicá, uma cidade de gente bêbada, uma cidade de gente, de pessoas que simplesmente ela excluíam, ela tinha que por vezes buscar por vezes tinha que buscar água em horários que não era o horário das outras mulheres da cidade. Enfim, a mulher cristã ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Isso é importante falar. A mulher aqui no Brasil ela alcançou e alçou várias posições, isso é louvável, e até hoje vão nessa luta conquistando espaços. Existem várias mulheres aí, almirantes da Marinha, coronéis da Polícia Militar, mulheres que alcançaram o topo de grandes empresas, enfim, mulheres que têm as suas chegaram em pontos altos na repartição pública, como chefes de núcleo de educação, enfim, como pessoas que chegaram em um momento em que anos atrás parecia que não ia chegar nunca, estão lutando pela equiparação de salários, uma opção de coisas, e isso é importante a gente ter isso, mas o que nós não podemos, é como um pastor amigo meu falou, o pastor Fernando, dizendo, não podemos terceirizar, por exemplo, a educação dos nossos filhos em detrimento tão somente da nossa profissão. Precisamos equalizar, equilibrar isso de uma maneira especial. A relevância devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, como foi de Cristo para a igreja, e esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa e ser recíproca ao marido. Né? Se o homem não pode adulterar, a mulher também não pode adulterar. Se o homem não pode ser um prostituto, né, um marido, a mulher também não pode ser. Se o homem ele não pode distorcer, quebrar, arrebentar o casamento, a mulher também não pode fazê-lo. É preciso ter uma cooperação, uma reciprocidade. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie com honra, com gratidão, com alegria. Eu amo quando a minha esposa, ela assim, capricha, né, em várias áreas, em vários setores do nosso casamento. Eu acho muito legal e é uma forma de como a gente se respeita que vai construindo esse amor um para com o outro, o respeito, tanto na sujeição da parte dela quanto do meu amor para com ela, e isso é importante. Isso aqui não é nenhuma propaganda fútil, né, mas é algo de vida nossa, em que temos de falar. Às vezes a gente cita muito exemplo do outro e esquece de falar daquilo que Deus faz na nossa vida. Porque se Deus nos dá graça para permanecermos de pé, a glória é devida a Ele. Temos que entender também que o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar ao seu amado é estabelecido pelo amor do seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda na tarefa de liderar. Então, o homem não pode perder essa identidade de chefe, de líder do lar, do cabeça da família. Significa que a esposa participa das decisões da família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade do marido. É preciso conversar, é preciso tomar decisões sem que a gente venha ter atropelos uns aos outros. Cada um tem que exercer o seu devido papel na família, correto? A esposa Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao marido. Isto é muito importante, é uma síntese desse tópico de número 2. Você, professor, pode estar trabalhando com os teus alunos essa temática muito legal. No grego, hipotasso denota sujeição no sentido de submeter voluntariamente em amor. Então, essa sujeição da mulher ao marido, ela deve ser voluntária e em amor. Submeter-se aos outros, ao invés de se impor, deveria ser uma característica geral do povo de Deus. Paulo define a natureza da sujeição das esposas de 4 maneiras. Primeiro aí, a vosso próprio idios, né? Marido. Idios está no grego, como ao Senhor, como é apropriado no Senhor, e porque o marido é a cabeça da mulher, e como a igreja está sujeita a Cristo. Legal, né? Roger Strongs. Essa é uma palavra de um
teólogo, em que ele mostra 4 situações em que Paulo, aqui, a partir da Bíblia Sagrada, obviamente, está falando dessa sujeição voluntária em amor, não só da mulher para um marido, mas como do servo ao seu senhor, dos filhos aos pais, como a gente já trabalhou. Partindo então para o encerramento da nossa lição, da nossa pré-aula, temos aí o terceiro tópico, a conduta do filho do crente, responsabilidade dos pais. Como está difícil criar filhos nesses últimos tempos, não é verdade? Com o avanço da tecnologia, precisamos ter um maior cuidado, e não somente isso. Não somente por causa da tecnologia, vamos obter aqui a tecnologia como um bode expiatório, de maneira nenhuma. Está difícil na própria sociedade. Você ensina uma coisa para o teu menino, em casa ele vai para a escola e já volta com conceitos diferentes, porque ali numa sala de 30 alunos, são 30 crianças que pensam diferente, com 30 formações diferentes, com cada pai, cada mãe que percebem situações diferentes. Então, nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus, precisamos criar o nosso filho na doutrina e na demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina vem do grego paideia, que significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. A palavra demonstração, no grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Uma criança até determinada idade, ela é amoral. O que significa isso? Ela não sabe a diferença entre o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim. Se ela colocar o dedo na tomada, ela não sabe se ela vai tomar choque. Então, até determinada idade, ela é um indivíduo amoral, ou seja, sem a capacidade de discernir o certo e o errado. Portanto, cabe a nós, como pais, cuidar, cabe a nós orientar, cabe a nós admoestar na doutrina, no amor, a ponto de que os filhos se sujeitem em obediência e submissão. Além dessas exortações, cabe aos pais esclarecer parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. É importante também nós corrigirmos dentro de uma ética, dentro de uma moral e dentro daquilo que a Bíblia está especificando. Se tem algum pano para manga, é que muitos segmentos da sociedade e até do meio jurídico trabalham na hipótese de que o pai não pode bater a criança. Isso daí é um papo para a gente debater ou fazer um vídeo a respeito sobre isso e só sobre isso, trabalhando essa relação de pai e filho, bem contundente com aquilo que a palavra fala, né? Corrija teu filho com vara, e isso dá muito pano para manga. É interessante que o bom diálogo também ele ajuda, ele vai esclarecendo, mas precisamos nos impor como pais. Não podemos deixar, por exemplo, nosso filho aí de 1 ano, 2 bater na nossa cara. Isso não é certo, não é correto. Precisamos ensinar limites aos nossos filhos. Até os 7 anos de idade, tudo que você ensinar para uma criança na sua primeira formação, na sua primeira infância, ela vai levar para o resto da vida. Então, os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22, 6, ensina teu filho no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida. A gente não pode provocar ira aos nossos filhos. Nós devemos educar com brandura, em amor, sem rigor excessivo e sem imposições injustas, a fim de não incitar essa revolta, essa ira aos nossos filhos. Nosso subtópico 2 aqui tem a conduta requerida dos filhos, que é dever dos filhos, né? Ser obediente aos pais. Isso é proposto pelo apóstolo Paulo. Isso tudo ele está ensinando os irmãos lá em Éfeso e nas regiões circunvizinhas, e que até hoje serve para nós. Não cessou somente lá. A explicação para essa postura é categórica. Por isso, né, que precisamos entender. Se os filhos obedecem aos pais, isso é justo no Senhor. Ela segue a ordem natural e divina estabelecida por Deus. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita aí o 5º mandamento. Graças a Deus que está no Antigo Testamento, e graças a Deus veio pelo mandamento, para ninguém dizer que é uma coisa só do novo tempo, do tempo da graça. Não, está nos mandamentos, nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Confere em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Assim,
os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, envolve respeito, né? E envolve aí toda uma situação de harmonia. Mandamento com promessa. O único mandamento com promessa é esse: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra, é honrar os pais. Então você que é filho, que é solteiro, que mora com seus pais, obedeça a eles. Isso é muito importante, seja submisso, né? Que você vai ter muito tempo sobre a terra. Tem muitos anos que eu não moro com os meus pais, né? Tem um par de anos aí que eu não moro com os meus pais, casei, construí minha família e realmente vivo o lado inverso agora. Eu tenho filhos e que eles agora precisam nos obedecer, nos honrar, e nós precisamos também respeitá-los de uma maneira especial, né? Em amor, com carinho, com dedicação, com abnegação. Essa lição está maravilhosa, nosso tempo já quase se esgotando, quase 1 hora de aula. Nossa conclusão: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Eu acho muito legal isso, os papéis que cada um tem. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa submeter e respeitar a liderança do marido. Os pais devem educar os filhos, segundo as Escrituras, e os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, respeito mútuo e prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Maravilha, né? Que bênção! Quero terminar contando uma rápida ilustração. Um filho saiu da casa dos pais aos 16 anos e morou 4 anos na rua. Ele queria sair debaixo do jugo dos pais, e os pais sempre ensinando ele na demonstração e na doutrina do Senhor. Eles eram crentes, e o menino estava inconformado com a vida que ele levava e queria conhecer o mundo. Um dia, o vizinho dele, que se tornou um jornalista, o viu na rua e foi entrevistá-lo. E ele falou assim: rapaz, você vem de uma família de pais cristãos, né? Seus pais até hoje estão na igreja. Eu fui teu vizinho, brincava contigo naquela mangueira que tem na frente da tua casa, e hoje você está nessa situação por quê? Né? E o menino falou: não, meus pais não tiveram culpa nenhuma na minha educação, né? Eu que quis sair da casa dos meus pais, eles me ensinaram muito bem. Citou ali Provérbios capítulo 22, versículo 6, eles me ensinaram tudo o que eu precisaria aprender, mas eu me revoltei na minha adolescência e quis sair de casa, conheci as drogas e hoje estou jogado aqui. E aquele vizinho dele que se tornou um jornalista, quase que ali da mesma idade, né? 2 anos mais velho, com 22 anos, já formado em jornalismo, falou para ele: por que você não volta para casa? E ele pegou e disse: porque eu tenho medo dos meus pais não aceitarem. E aquele jornalista então propôs àquele jovem escrever uma carta. Escreve uma carta que eu entrego lá. Se a resposta dos teus pais for positiva, então de repente você pode voltar. E aquele rapaz escreveu um bilhete e sempre passava em determinados horários em frente à casa daquele pai, a linha do trem. Na infância daquele menino tinha uma mangueira que ao longo do tempo ela cresceu bastante, e aquilo que o rapaz escreveu no bilhete estava escrito assim: pai, se o senhor me perdoa e me aceita em casa novamente, pendure na mangueira em que eu brincava com os meus colegas e com o senhor na minha infância um pedaço de pano, para que quando eu passar no trem eu veja aquela identificação e entenda que o Senhor vai me aceitar de volta. Passado alguns meses, aquele jornalista encontra aquele rapaz definhando em um beco, tomado pelas drogas, e convence aquele rapaz a entrar no trem e ver se a resposta era positiva ou negativa. Aquele rapaz, após muita relutância, é convencido e entra naquele trem. Quando eles estão chegando próximo da casa, o rapaz falou ao seu amigo jornalista: olha, eu não quero nem ver, você vê e me diz se tem lá um paninho que eu pedi no bilhete para o meu pai colocar na mangueira. E quando eles vão passando para frente da casa, para a surpresa daquele jornalista, não havia nenhum pedaço de pano pendurado na galhada da mangueira, e sim vários lençóis que quase que embrulhavam aquela
árvore. Aquele rapaz voltou e foi restituído à sua família, e aquele rapaz voltou abençoado e abraçado por seus pais. É uma ilustração bastante antiga até, mas que ela serve como um parâmetro de dizer que nós, como pais, que ensinamos os nossos filhos na demonstração do Senhor, sempre continuaremos a amar. Vós pais, amai os vossos filhos, respeitai a vossa esposa. É um desafio muito enorme para nós, mas não exagerado. Mas é um desafio de todos os dias amarmos a nossa esposa, amarmos os nossos filhos e a estar sempre na submissão e sujeição ao nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua família. Até semana que vem. Deixa o seu comentário, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, divulga, compartilha, porque isso aí não é fake news, é a palavra de Deus. E até a próxima semana, se Deus quiser, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.